Rede Gesla de Televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Gesla. Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão. Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Gesla. Sim, eu sempre me confundo com o começo dessa trilha, então eu fico aqui preparado para falar, acabo não falando, não falando. Gesleiros e gesleiras de todo o Brasil, de todo o mundo que nos acompanham pela Rede Gesla Internacional, obrigado pelo carinho. Este é o Vendo TV com o Júnior Gesla, terceiro episódio do nosso podcast, para falar sobre televisão, sobre comentários do que está acontecendo agora, também falar sobre as minhas histórias com a televisão. E hoje é um dia muito especial para mim, porque temos um episódio especial hoje, né? Próxima quarta-feira, 31 de março, eu completo 30 anos. Nobari, palmas pra mim, Nobari. Nobari não vai bater palmas, mas enfim. Na próxima quarta-feira, então, eu faço aniversário, sou uma cria dos anos 90, né? Realmente acompanhei muito a TV dos anos 90. Foi meu início, né? Acompanhando televisão. E na semana passada, pra quem acompanhou o outro episódio, pra quem não acompanhou, vai lá ouvir que tá bem legal. Eu falei sobre programas de auditório, né? E o futuro desse segmento na TV brasileira, que é muito incerto. É um futuro, de certa forma, nebuloso, porque eu acho que não tem um público sendo formado hoje pra televisão aberta que vai chegar lá nesse novo momento com tanta vontade de assistir programa de auditório, né? Eu acho que é uma coisa que vai acabar ficando um pouco datada com alguns saudosistas, como este que vos fala, mas que não vai provavelmente vingar mais pra frente. De toda forma, na semana passada eu falei sobre programas de auditório, sobre o fim do Domingão do Faustão, falei também sobre o fato de quando eu era criança eu brincar no porão da casa da minha avó com um programa chamado Agitando com o Júnior, que era um programa de auditório que eu mesmo inventei e que não tinha ninguém assistindo, a não ser meus cachorros, talvez, que estavam acompanhando ali atentamente. E eu falei sobre como era mágico pra mim imaginar esse cenário. Eu imaginava todo o cenário do programa de auditório e tudo mais. E eu recebi um comentário aqui, que é meio que o presente de aniversário deste apresentador, e nesse novo projeto que é o Vendo TV com o Júnior Gesla. É o comentário do Guilherme Lima, que escreveu o seguinte, eu vou ler pra vocês. Júnior, apesar de comentar pouco, eu acompanho todos os seus vídeos e confesso que relutei em escrever essa mensagem, mas precisava dizer que esse segundo episódio do podcast mexeu muito comigo. Quando eu era criança, eu também brincava de ser apresentador de TV. O nome do meu programa era Gui Legal, por causa do Domingo Legal. Desenhava cenários e justamente por isso fui fazer faculdade de jornalismo e agora estou fazendo produção audiovisual. Confesso que ainda não desisti desse sonho, mesmo que hoje o mercado seja bem diferente e as pessoas digam sempre que a televisão acabou. Pode parecer exagerado, mas os seus vídeos e, em especial, esse seu depoimento me ajudam a eu não distanciar do que eu sempre quis, do que é a minha essência. Parabéns pelo seu trabalho e eu também espero ver o Agitando acontecer de verdade. Cara, primeiro, Guilherme, agradeço demais esse comentário, eu já respondi mais ou menos ali, mas eu queria falar isso aqui no podcast mesmo, para poder agradecer e externar o quanto esse tipo de comentário faz diferença para quem produz conteúdo, né? Acho que vocês imaginam que não é muito fácil a gente ir resgatando coisas da memória e falando coisas pessoais aqui sobre a nossa vivência, sobre as coisas que são importantes. E eu relutei um pouco em fazer isso aqui no podcast. Mas a partir do momento que eu recebo comentários como esse, de identificação completa, porque, Guilherme, a coisa é muito parecida. Eu fui fazer publicidade e propaganda porque no currículo tinha lá produção em TV e cinema, tinha um estúdio de TV na faculdade, eu precisava fazer aquilo, né? Eu precisava estar lá. E também essa questão do estudo, de tentar ir voltando pra cá e pra lá e até chegar nesse lugar de televisão, nesse lugar de produção audiovisual, é uma coisa que, pra quem cresceu vendo TV, é uma coisa muito natural, né? Mas eu não sabia que tinha tanta gente, assim, identificada com isso. Eu sei que tem gente que provavelmente assistiu isso também, se identificou de alguma forma com esse meu depoimento, e eu quero agradecer demais da mesma forma.
O comentário do Guilherme acho que representa algumas pessoas que acompanham aqui a Rede Gesla de televisão. E Guilherme, com relação àquilo que tu fala de... confesso que ainda não desisti desse sonho, mesmo que hoje o mercado seja bem diferente, as pessoas digam sempre que a televisão acabou. Amigo, pode ser que a televisão mude de formato, ela mude de forma. Isso aqui que a gente tá fazendo talvez seja televisão. Isso aqui que eu tô fazendo, a Rede Gesla de televisão, ela nasceu meio que por isso. Porque eu queria muito ser o apresentador da Rede Gesla, eu queria ser muito o apresentador de algum canal, só que a minha vida foi andando, as coisas foram acontecendo, e eu não queria largar isso, eu não queria desistir, abrir mão disso de uma forma geral. E hoje, abrir um canal no YouTube é abrir uma emissora de alcance internacional. As pessoas podem te enxergar em qualquer lugar do mundo, né? E de uma forma ou de outra, eu acho que isso aqui pra mim já é uma realização. A forma com que as coisas vão acontecendo já são uma realização. Esse tipo de comentário é uma realização. Receber o carinho das pessoas que gostam do meu trabalho aqui, da forma com que eu me comunico, da forma com que eu tento me conectar com você que tá aí do outro lado da câmera agora, isso pra mim é muito especial e eu vou levar como meu presente de aniversário nesse ano de 2021, que tá tão difícil pra todo mundo, né? Mas eu vou levar esse carinho de vocês e lembrando sempre que essa paixão pela televisão que nos une, essa paixão pelos produtos televisivos, pela comunicação, ela é algo que nos ajuda a manter um pouco o prumo do trabalho, de pensar em coisas que a gente pode fazer e sempre tentar se aproximar cada vez mais do nosso sonho, né? Eu acho que o sonho, ele não é uma coisa única, ele não é uma coisa específica que você vai chegar lá e vai realizar. Eu acho que o caminho também é um sonho. E eu acho que receber esse tipo de feedback na semana em que a Rede Gesla completou 100 mil visualizações no YouTube, num canal de quase 2 anos, de 1 ano e meio, pra muita gente pode ser muito pouco, mas pra mim foi muito especial chegar a essa marca de 100 mil visualizações no canal, porque é um número expressivo, é um número importante. E esse tipo de comentário, com essa qualidade, com esse carinho, com essa sinceridade, pra mim, são indícios de que a gente tá aqui buscando o caminho certo. Eu espero estar, certo? E tudo isso, toda essa movimentação, as 100 mil visualizações do canal dessa semana, meu aniversário que tá chegando na próxima quarta-feira, esse comentário do Guilherme e outros comentários que também chegam aqui nas nossas caixas de comentários dos vídeos, dos programas, enfim. Tudo isso me fez muito pensar na minha trajetória, em como eu assisti televisão no decorrer da vida, né? E é por isso que eu resolvi falar no programa de hoje a respeito dos programas infantis, que me marcaram, principalmente, né? E de como esse segmento, esse gênero, foi crescendo na televisão brasileira, né? Que é algo muito importante se falar também. Eu falei na semana passada, inclusive, que a forma com que a TV hoje está tratando o público infantil, a TV aberta, não favorece a segmentação e a criação de novos públicos no futuro, desses públicos que vão estar mais pra frente consumindo televisão. Isso se deve muito ao fato de a publicidade infantil também ter tido uma regulamentação que não permite mais nenhum tipo de merchan, esse tipo de coisa que era muito comum nos anos 90 e no início dos anos 2000 e que acabou inviabilizando comercialmente esses programas infantis na televisão comercial aberta do Brasil, né? Os únicos canais que continuam trabalhando com isso são o SBT, que o Silvio Santos sempre disse que independente se tivesse quase zero de audiência, ele tinha um compromisso com as crianças e ia sempre deixar os desenhos no ar. E a TV Cultura, que também faz isso de uma forma muito, muito bacana. Tem um índice de audiência considerável nas manhãs na TV aberta brasileira, chega às vezes a 2 pontos em São Paulo de audiência a TV Cultura. E pensando nisso, então, eu fui resgatar lá a história da TV, lá no início dos anos 50, sobre como é que o público infantil era tratado. E aí tem uma evolução muito considerável de como é que a coisa funcionava. Nos anos 50, lá em 1955, se eu não me engano, foi que estreou um dos primeiros programas mais dedicados às crianças no Brasil, que foi o Clube do Guri. É Clube do Guri, né, Nobari? Acho que sim. Que foi lá na TV Tupi, que já tinha novelas consolidadas, programas de auditório, e o Clube do Guri, na verdade, era uma espécie de programa de auditório infantil, com crianças que se apresentavam como calouros, né, cantando, se apresentando, dançando, enfim. Era visto o público infantil como um público que também ia querer consumir esse universo de auditório de uma forma muito parecida com o que o público adulto recebia também nos programas de auditório, programas de calouros, né? E o Clube do Guri ficou vários anos no ar lá na TV Tupi. Depois, com o advento do videotape, né? O videotape que chegou para permitir que as TVs não transmitissem somente ao vivo,
Aí os desenhos americanos começaram a ocupar mais a grade, né? E os programas infantis começaram a ir para esse lado. E aí nos anos 80, a gente tem também Vila Sésamo. Eu fiz anotações aqui para não esquecer de nada. E acho importante eu visitá-las de vez em quando. Porque lá nos anos 70, então, já tinha também Vila Sésamo, se eu não me engano. O Sítio do Pica-Pau Amarelo também era outro programa infantil que a Globo já produzia ali. Ela já tinha 5, 10 anos de existência e produzia esses infantis. E nos anos 80 é que a gente tem uma verdadeira revolução desse segmento. E eu vou falar disso depois do primeiro Jequiti na tela aqui, para eu poder começar a gravar o vídeo de novo. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da minha posição. Quem tá no Spotify não muda nada. Eu só vou fazer esse ajuste aqui pra gente poder continuar falando por aqui. Vamos lá. E aí, como eu tava falando, meus amigos, a gente teve uma realidade muito diferente nos anos 80. Nos anos 80, as apresentadoras infantis começaram a ganhar muito espaço na TV brasileira. A Xuxa na manchete com o Clube da Criança em 1984, descoberta pelo Maurício Sherman. Pouco tempo depois, em 86 ou 87, já foi pra Globo. O Maurício Sherman descobriu a Angélica também, que apresentou, se eu não me engano, o Clube da Criança também, né? E o Milkshake lá na manchete. E depois também foi pro SBT e pra Globo. Temos também Mara Maravilha nos anos 80, temos Mariane nos anos 80, temos Sérgio Malandro também com o Hora do Capeta ali nessa época dos anos 80, invadindo os anos 90 também. O show da Xuxa, se eu não me engano, acabou em 92, né, Nobody? Alguma coisa assim. E a Angélica assumiu mais ou menos essa faixa depois com o Angel Mix na Globo. E também a Mara Maravilha, que continuou um tempo na Record, se eu não me engano, depois. E a Mariane também acho que sumiu um pouco dos holofotes depois de ter saído do SBT. E o Sérgio Malandro também não ficou tanto tempo assim nos anos 90, né, nessa presença constante. E aí é que eu quero falar sobre a apresentadora infantil que de fato foi aquela mais próxima de mim na infância. É curioso pensar que as crianças dos anos 2000 e as crianças dos anos 80 têm uma referência muito forte da Xuxa. Porque nos anos 80, tanto na Manchete quanto na Globo, ela explodiu, né? Realmente foi o grande boom da carreira dela. E a partir dos anos 2000, as crianças que nasceram ali em 2005, 2006, elas tiveram muita influência da Xuxa porque ela voltou para os programas infantis na Globo, com o Xuxa no Mundo da Imaginação e também com os Xuxa Só para Baixinhos, que são os DVDs, né? E que muitas crianças assistiam. Era basicamente a galinha pintadinha de hoje. Que mais? Que mais que canta hoje as crianças, Nobody? Enfim, eu não sei todos os desenhos, não estou tão familiarizado. Mas enfim, nos anos 90, quem cresceu muito e quem foi praticamente a dona das manhãs das crianças brasileiras foi Eliana, né? Pra quem não sabe, a Eliana fazia parte do Banana Split e ela foi pro Qual é a Música com o Silvio Santos e lá ele gostou dela, achou ela interessante para apresentar um programa para as crianças. Já estávamos, né, no fim dos anos 80 ali com figuras como a Xuxa, como a Angélica, como a Mariane, enfim, essas figuras já estavam e a Mara Maravilha. E essas figuras já estavam muito consolidadas na TV e o Silvio Santos preparou, o SBT preparou para Eliana uma estreia muito forte à frente de um programa chamado Festolândia, que tinha um grande cenário e tudo mais. E o Festolândia, pra quem não lembra, depois eu vou falar mais sobre isso, mas o Festolândia depois se transformou num programa só de desenhos, uma sessão só de desenhos, e esse programa não deu certo na grade do SBT. Era muito caro e dava pouca audiência. E o Silvio Santos mandou cortar imediatamente o programa, e a Eliana queria muito continuar. Ela queria muito mostrar o trabalho dela e mostrar que ela conseguia seguir por ali. E aí o Silvio Santos ofereceu pra ela, olha, tu pode apresentar os desenhos, pode fazer a cabeça desses desenhos e é isso que eu tenho pra te oferecer. E aí ela aceitou essa proposta e foi pro SBT de um cenário grandioso, de um programa infantil que tinha muitas características que viriam a ter depois dos programas dela e que não deu certo, pra simplesmente ela sentar na frente de um croma e anunciar o próximo desenho. Foi esse o trabalho de Eliana naquele primeiro momento ali. E aí depois, em 1994, se eu não me engano, ou 93, Nobody, 94 eu acho, que ela começou de fato o Bom Dia e Companhia, que tá no ar até hoje, né? Depois se transformou num tempo em Eliana e Companhia, mas o Bom Dia e Companhia é o meu programa da primeira infância ali, de 4, 5 anos de idade. Figuras como o Melocoton, como o Flitz, a forma com que a Eliana conduzia aquele programa, que simulava uma casa, né? Uma casa bem divertida, bem colorida. Esse programa, ele representa a minha infância. As músicas que eram cantadas nessa época. Tem uma fita cassete aqui em casa, inclusive, que se um dia... acho que não, mas tem uma fita cassete comigo cantando as músicas da Eliana quando eu era criança.
com 3, 4 anos, porque ela era realmente muito carismática, muito carismática. Pra minha geração, acho que a Eliana foi uma das figuras mais emblemáticas, como figura de apresentadora mesmo, infantil da época. A Xuxa também fez parte porque ela tinha um programa semanal nessa época. O Xuxa Park passava na Globo todo sábado pela manhã, mas não era uma companhia diária como a Eliana era nessa época. Então existe um carinho de infância pela Eliana que é muito real, é muito genuíno, sabe? Assistir a Eliana hoje em dia, enfim, ela tem programa pra toda a família no domingo à tarde no SBT, mas é uma volta um pouco a essa infância, é uma referência muito forte ao que aconteceu nessa época. E eu também fui uma das crianças que migrou com a Eliana pra Record, quando ela saiu da SBT lá em 98, se eu não me engano, que o programa tinha mudado de nome pra Eliana e Companhia, e ela foi pra Record para apresentar o Eliana e a Alegria no mesmo horário, e a Jaqueline Petkovic, que assumiu o Bom Dia e Companhia lá no SBT. Mas acho que não fui só eu, foram várias crianças dos anos 90 que migraram com a Eliana para Record para acompanhar o programa dela lá. E por lá ela fez ainda mais sucesso, consolidou a sua carreira como apresentadora infantil. Vários quadros legais, ela levava muitos artistas, tanto no SBT quanto na Record, ela levava muitos artistas também para fazer parte do programa, e depois ela transformou o programa em uma coisa um pouco mais infanto-juvenil, eu acho, que tinha mais participações, tinha mais game show, esse tipo de coisa, e também era legal, porque eu já era meio que pré-adolescente, então eu gostava de acompanhar também. A clássica prova do martelo, lembra, Nobari? Chico Santos, que era o Chiquinho, aparecia lá com um negócio cheio de pregos, com um martelo, com um funk que cantava "Posso macetar? Oi, posso macetar?" Macetar o martelo no preguinho, pegue o martelinho e bata no preguinho. Um grande clássico do programa Eliana e Alegria lá na Record, que jamais esqueceremos, não vale? Era muito divertido, eu gostava demais. Mas enfim, nem só de apresentadores infantis, e aqui eu precisei fazer esse registro, a história da Eliana na história da minha vida, no quanto eu ficava feliz quando minha irmã chegava com fita cassete em casa da Eliana. São sensações que a gente não esquece. A televisão, pra quem tem a televisão no coração desde criança, tem programas que fazem parte da história e que simplesmente vão ficar pra sempre, né? Enfim, feita essa homenagem, então, eu tenho que dizer também que e também outro detalhe é que a Eliana tinha ótimos desenhos também no programa dela. Pra quem não lembra, Pokémon nasceu no Brasil lá no Eliana e Alegria. Eu não gostava tanto de Pokémon, mas eu me lembro muito que a grande divulgação foi lá. E outros desenhos que passavam no Bom Dia e Companhia com ela no SBT, que também fazem parte da infância de muitos brasileiros dos anos 90, como eu. Também, deixa eu ver como é que a gente tá de tempo, estamos bem. Queria falar então sobre essa questão dos desenhos, porque assim, desenho também era uma coisa que era muito encantadora pra mim nessa época. O Festolândia, que é esse nome desse programa que a Eliana conduziu no início dos anos 90, em 91, a estreia dela como apresentadora infantil no SBT, voltou depois, ali pro 99, 2000, como um programa só de desenhos, no meio-dia do SBT. Eu chegava da escola correndo. A distância da parada de ônibus pra minha casa é de 100, 150 metros, mais ou menos. E eu saía em disparada, feito um maluco, pra chegar em casa rapidamente, pra ligar no Festolândia, porque o Festolândia só tinha Tom e Jerry e Pica-Pau. E esses dois desenhos eram os meus desenhos favoritos da infância. E o Festolândia era basicamente o programa alternando entre um desenho de cada. Eu não perdia nenhum dia, era um programa que eu adorava e saía correndo da parada de ônibus pra assistir também. Sábado Animado também é um programa que tá no ar até hoje e que eu me lembro de acordar às 7 da manhã do sábado. Nobari, não precisava acordar essa hora, né? Agora que queria acordar essa hora todo dia não dá. Mas enfim, acordava às 7 da manhã pra assistir o Sábado Animado no SBT, que também tinha muitos bons desenhos. Era só desenho, né? Não tinha nenhum apresentador nessa época no programa. Também, eu anotei mais coisas aqui. E também a gente tem que, falando de SBT, eu vou juntar por emissora aqui tudo que eu escrevi. Juntando por emissora, a gente tem que falar do Disney Club. Já fiz vídeo aqui na Rede Gesla de televisão. Se você não viu, vai nos especiais de fim de semana. Tem vídeo sobre o Disney Club. Cruz, tchau. O Comitê Revolucionário Ultra Jovem era um negócio espetacular. Me lembro de acompanhar. E era uma sessão de desenhos que passava às 6 da tarde ou 7 da noite, se não me engano. Então era um outro horário também que o SBT colocou essa oportunidade para as crianças, enfim. Também não tem como não falar de Chaves e Chapolin.
que são uma realidade lá no SBT desde os anos 80. Tem uma história muito curiosa do Chaves e Chapolin, que eu não sei se é verdade, mas dizem que a Televisa mandou um pacote de novelas, o SBT já exibia novelas mexicanas, e a Televisa mandou um pacote de várias novelas e mandou: a gente tem isso aqui junto também, pra vocês verem se vocês querem usar aí, se vocês querem comprar. Todo mundo que tava na reunião achou horrível Chaves e Chapolin, acharam muito ruim, e Silvio Santos falou que eu gostei, pode comprar. E fez esse bem para o Brasil, da gente poder acompanhar Chaves e Chapolin por tantas gerações. E nos anos 90, nos anos 80 já era muito forte, mas nos anos 90 era mais forte do que nunca. Todo dia na grade do SBT a gente acompanhava demais o Chapolin e o Chaves. E também, mais alguma coisa que eu esqueci do SBT antes da gente jogar um jequiti na tela aí. Deixa eu ver. Falei do Chaves e Chapolin, falei do Disney Club, falei do Festoland e falei da Eliana. É isso? É isso aí. Então agora eu vou jogar um jequiti na tela pra gente começar a gravar de novo. E aí depois eu vou falar sobre outros programas infantis também que me marcaram muito na infância e na pré-adolescência. Vamos lá. Pra quem tá no Spotify não muda nada. Jequiti na tela. E a gente vai começar de novo agora. Sim, já estamos começando mais uma vez. Tudo certo por aqui. E aí eu quero falar também sobre a TV Cultura. Pra quem cresceu nos anos 90, a TV Cultura, que em muitos estados era retransmitida pela TVE, a TV educativa de cada estado retransmitia o sinal da cultura. E até vou tomar uma água porque me empolguei aqui com as histórias agora. Só um pouquinho. E, enfim, a história da TV Cultura é espetacular. Eu me lembro que o meu pai me dizia: sai da frente dessa televisão. Faz qualquer coisa, vai jogar uma bola, vai, sei lá, fazer qualquer coisa nesse sentido. E aí eu ia jogar bola na rua, mas eu virava a TV pra fora e jogava bola ali na frente de casa, dando uma olhada na TV. Porque a TV Cultura tinha uma programação que simplesmente não dava pra sair da frente da TV a tarde toda, né? Além de Castelo Rá-Tim-Bum, que é um clássico dos anos 90, que eu adorava o Castelo Rá-Tim-Bum, só tinha um pouco de medo dos episódios com o Dr. Abobrinha Nobari. Não gostava tanto assim. E aquele episódio que o mal fica mal de verdade, também esse episódio era complicado. Mas Castelo Rá-Tim-Bum era um grande programa dessa época, e eu tenho que colocar aqui porque tem outros programas que eu fui lembrando pra escrever esse episódio, que não tem como esquecer também. Tots TV, eu não me lembro direito como é que era o programa, mas eu lembro que era dos mesmos criadores do Teletubbies, se eu não me engano. Mas era um programa engraçadinho também, que tinha às 2h. Não me lembro do enredo, não me lembro de quase nada. O Pequeno Urso. Quem aí, se você se lembra do Pequeno Urso aí do outro lado dessa tela, provavelmente você fez agora O Pequeno Urso. Pra quem tá ouvindo, eu fiz uma cara aqui de satisfação, de alegria. Porque o Pequeno Urso era um desenho muito, muito bonito, com muitas lições interessantes sobre como era a vida em família ali dos ursos, como era com os amigos. Era um desenho super educativo mesmo. A TV Cultura tinha muito essa preocupação, né? Sempre teve essa preocupação. E eu me lembro com muito carinho do Pequeno Urso, achava muito legal. Também a gente teve lá um programa, e agora eu vou fazer um capítulo especial aqui, que era o Fantasma Escritor. Se alguém aí do outro lado lembra, provavelmente ninguém lembra, mas se alguém lembrar, coloca aqui nos comentários, porque o Fantasma Escritor era uma série meio teen, eu acho assim, os atores deviam ter de 12 a 14 anos por aí, e eles tinham uma sociedade, eles tinham um clube do Fantasma Escritor, que era um clube em que eles escreviam coisas em alfarrábios, que eram cadernos antigos, eu vim a descobrir isso por causa do Fantasma Escritor, e eles escreviam coisas ali que o fantasma escrevia de volta. Então não era só um trabalho de dublagem que teve que ser feito, tiveram que gravar também outras coisas para escrever em português o que estava sendo escrito ali, né? E eu me lembro que o Fantasma Escritor passava às 4h na Cultura, de segunda a sexta. Também eu era apaixonado por esse seriado, gostava muito, achava muito legal. Era aquele seriado de criança com certo suspense, com uma ideia de mistério e tudo mais. Muito legal, muito legal. Tô ficando cada vez mais emocionado aqui no bar, tá ficando difícil de chegar no fim do episódio. Mas vamos lá. Também tenho que me lembrar, já falei de tudo lá na TV Cultura, acho que falei. E também tem uma fase pré-adolescente, adolescente, que a TV Globinho marcou demais por alguns desenhos específicos que eu tenho que registrar aqui. Dragon Ball, a saga Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT é um negócio que eu acompanhei avidamente, de chorar em alguns episódios, inclusive. Me lembro que teve uma época que reprisou tudo de novo, assisti tudo de novo.
era desse jeito. O negócio era desse jeito. Minha mãe não me aguentava mais porque, por causa dos Kamehameha do nosso grande mestre Kakaroto, o Goku, ele mandava os Kamehameha e ele ficava gritando "Ha" o tempo todo, minha mãe ficava um pouco irritada. Mas eu não conseguia trocar, porque eu era perdidamente apaixonado por Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, gostava muito. Yu-Gi-Oh! Também foi outro desenho que me prendeu muito a minha atenção. Aquela última semana do duelo do Yugi contra o Pegasus, que é uma semana inteira com uma batalha só. Chorei no final também. Beyblade, acompanhei, não me lembro de tanta coisa, mas acompanhei também do início ao fim, me lembro muito disso. Inclusive, minha tia comprou uma Beyblade pra mim, pra minha prima no bar uma vez, e aí a gente jogou dentro de uma tigela, que era uma Beyblade legal, ela custava na época, sei lá, acho que uns R$50, foi um presentaço. E aí a gente foi a jogar a Beyblade dentro de uma tigela, rapidamente, assim, pra fazer um duelo, o primeiro duelo das nossas Beyblades. E, assim, foi um milésimo de segundo de emoção, né, no bar, porque a gente jogou e aí saiu uma faísca e as duas quebraram em 2 segundos. Então essa foi a experiência com a Beyblade. Talvez por isso eu não lembre tanto do desenho. Eu tenho ficado muito chateado com isso. E também... agora eu vou ter que fazer um recorte e voltar no tempo, porque eu esqueci de falar isso aqui antes, mas Power Rangers também era um negócio que me fazia também ficar emocionado. Go Go Power Rangers, se tocar hoje em dia, também é capaz de marejar meus olhos. Porque Mastodonte, Pterodáctilo, Triceratops, Tigre Dente de Sabre e Dragonzord ativar é uma formação de Megazord que não tem como esquecer, né? A gente fica muito apegado a isso. Eu adorava Power Rangers, gostava muito mesmo. E nessa fase mais madura, né, pra adolescência, que eu falei de TV Globinho, tem também alguns desenhos do SBT que eram muito legais nessa época, como o Super Choque, que eu adorava, gostava muito do Super Choque, e a Liga da Justiça um pouco, até porque teve uma interação do Super Choque com a Liga da Justiça. Eu gostava muito dos dois desenhos, então foi muito bacana, assim, essa época, porque foi meio que, acho que a despedida dos desenhos como uma rotina diária, como uma coisa que fazia parte da vida. E aí eu tô falando de quase 14 anos de idade. Mas Super Choque, se passar hoje, acho que eu assisto também. Power Rangers estava passando na Loading esses dias, tava vendo também. Esses programas, eles são muito marcantes, né? Eles vão fazendo a gente ir crescendo e acompanhando determinadas coisas para poder chegar num momento como esse hoje, próximo de fazer 30 anos, e olhar para isso com muita gratidão, olhar para como esses programas me ajudaram também a formar a minha consciência de comunicador, a minha vontade de ser um comunicador que traz boas informações e que pode criar seus próprios formatos. É porque eu assisti muita coisa diferente na minha vida. Hoje, falando desses programas infantis, tem várias coisas que são referências para mim até hoje, né? Eu trabalho hoje com audiovisual, eu faço um trabalho de lives e de vídeos para uma empresa, e tem muita coisa de programa de auditório, tem coisa de desenho animado, tem coisa de milhares de referências que fazem parte do meu dia a dia enquanto comunicador, que são muito especiais, que são muito importantes para mim. E poder relembrar isso aqui com vocês nesse momento é muito, muito especial, mesmo. E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, no final desse episódio, quais eram as referências de vocês, quais programas desses que eu falei também são importantes pra vocês. E por que são importantes? O que vocês gostavam de assistir? O que fazia parte disso pra vocês? Porque eu acho que pra gente que gosta de televisão, é difícil a gente falar de como é que foi essa formação e como é que foi, quais os programas que a gente mais gostava nessa época de criança, né? Então acho que é muito legal a gente dividir isso aqui pra poder recordar boas lembranças dessa época e poder trocar essa experiência também, assim como esse comentário que eu li no início do episódio de hoje, que me fez tão bem, que foi tão importante pra mim e que foi tão legal. Obrigado a todos vocês que acompanham aqui o Vendo TV. É só o começo dessa história, é só o começo da história da Rede Gesla. Eu tenho certeza que a gente vai ir muito, muito longe juntos, mesmo. E esses comentários que vocês deixam aqui, eu quero pedir encarecidamente que quando vocês tiverem disposição, quando vocês tiverem vontade, deixem comentários aqui na Rede Gesla. Vocês não fazem ideia do quanto é bom a gente saber que tem gente do outro lado assistindo, que tem gente do outro lado acompanhando e sentindo essa vibe aqui que eu tento trazer pra vocês, que Nobody me ajuda a trazer pra vocês também. E é muito importante isso, muito importante mesmo.
pra gente continuar, seguir nessa toada aqui na Rede Gesla de televisão. Certo, meus amigos? Acho que falei tudo Nobari, acho que falei tudo, né? Enfim, foi muito bom relembrar tudo isso. Foi muito bom relembrar tudo isso com vocês. Mesmo, de verdade, assim. Falando nisso, domingo passado, voltou pra Record o Pica-Pau de manhã também. Não consegui desgrudar. Eu tinha que gravar vídeo pra Rede Gesla e quase que não vim porque eu tava lá assistindo, né? Bem de boa. E era isso aí, né? Enfim, meus queridos, obrigado pelo carinho. Vamos levantar essa vibe desse episódio, porque, afinal de contas, aniversário de Júnior Gesla, 100 mil visualizações na Rede Gesla, comentários mais do que gentis aqui nesse Vendo TV. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. É um prazer estar aqui desse outro lado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, @JuniorGesla e @Rede Gesla de televisão. Também me manda um e-mail para redegesladetelevisão@gmail.com e a gente se vê nas próximas semanas. Nos veremos nas próximas semanas. Se você está ouvindo no Spotify ou se está vendo aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like e o comentário, que tem muito conteúdo aqui para vocês sempre, certo, meus amigos? Obrigado de coração pelo carinho mais uma vez. A gente volta na semana que vem com mais Vendo TV com Júnior Gesla. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Valeu! Vendo TV com Júnior Gesla.